Olá, somos o grupo 3 e vamos falar sobre modelagem e normalização de dados. O objetivo da normalização é evitar os problemas causados por falhas num projeto do banco de dados e eliminar a mistura de assuntos, evitando as correspondentes repetições desnecessárias de dados. O que são formas normais em banco de dados? As formas normais são uma série de procedimentos para garantir que as tabelas estejam bem estruturadas e sem anomalias, seja de inclusão, atualização ou exclusão. O que é a normalização? Podemos definir a normalização como uma sequência de passos e verificações aplicadas a um banco de dados, visando eliminar ou pelo menos minimizar as redundâncias e inconsistências no banco. Algumas das vantagens é reduzir o espaço necessário para armazenar o banco de dados, melhorar a organização dos dados e reduzir o impacto de atualizações, inserções e exclusões nos bancos de dados. O processo de normalização é aplicado em etapas, conhecidas como formas normais, que vão garantir que o banco de dados fique bem estruturado. Existe uma série de formas normais na literatura, que são elas: primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal e por aí vai. Porém, vamos falar sobre as três mais importantes e utilizadas, e são elas: a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. A primeira, ela visa eliminar atributos multivalorados e atributos compostos, como por exemplo, temos a tabela pessoa, que identificamos o CPF, o nome, o sexo, a localização e o telefone. Aqui, nós identificamos na localização que é um atributo composto, que poderia ser o quê? Desmembrado, como cidade e estado. Também identificamos que a coluna telefone, ela também é um atributo multivalorado. E para esses problemas, temos a solução. Em atributos multivalorados, geralmente é desmembrado, criado uma tabela separado para colocar os valores desse atributo multivalorado com a referência da chave primária, que se torna a chave estrangeira. Como aqui, por exemplo, que a chave primária da tabela original se torna a chave estrangeira da nova tabela. Ao fazer isso, a coluna telefone na tabela original é descartada, pois não tem valor mais. Ao criar a tabela telefone, torna-se desnecessário permanecer tendo a coluna telefone na tabela original. Deixamos dessa forma, pois fica bem mais detalhado. Também na tabela original ainda tem os valores, os atributos compostos. Quando é atributos compostos, o certo é desmembrar, como por exemplo a localização tem a cidade e o estado. Então, desmembrando, colocando em duas colunas, fica bem mais detalhado. Assim, corrigimos a tabela criando duas outras tabelas, fazendo com que no final a primeira forma normal seja atingida. Vamos para a segunda forma normal. Agora, na segunda forma normal, uma tabela encontra-se na segunda forma normal se ela atende todos os requisitos da primeira forma normal e se os registros na tabela, que não são chaves, dependam da chave primária em sua totalidade e não apenas parte dela. Como, por exemplo, nessa tabela. A tabela é feita com uma chave primária composta com ID do funcionário e o ID do projeto.
Um dos primeiros passos é identificar se existe uma chave primária composta na tabela. Já a chave primária da tabela funcionário projeto é composta por duas colunas, ID funcionário e ID projeto. O segundo passo é identificar cada atributo não chave que dependa de apenas partes da chave primária composta. O atributo não chave nome funcionário depende apenas da coluna ID funcionário, que é parte da chave primária. Já os atributos não chave como nome projeto e local projeto dependem apenas da coluna ID projeto, parte primária, parte da chave primária. As horas trabalhadas é um atributo não chave. Nessa tabela, esse atributo depende da chave primária como um todo. As horas trabalhadas estão associadas a um determinado funcionário alocado em um determinado projeto. Criar uma tabela para cada conjunto de atributos não-chave que dependam de parte da chave primária da tabela e adicionar esses atributos não-chaves na tabela. As chaves primárias nas novas tabelas devem ter como base as chaves primárias da tabela original. Temos, portanto, dois conjuntos de atributos não-chave, dependente da parte da chave primária, que são eles: o nome de funcionário mais que é o dependente apenas do ID funcionário, e o nome projeto e local projeto dependem apenas do ID projeto. Portanto, criaremos mais duas tabelas, uma para cada conjunto de atributos, como, por exemplo, assim. Vamos desmembrar e criar o funcionário, que vai ter o ID dele e o nome. E o funcionário do projeto, que vai ter o ID do funcionário, o ID do projeto e as horas trabalhadas. E o projeto, que é o ID projeto, nome projeto e o local projeto. Remover os atributos não chave na tabela original que dependam de partes da chave primária. Os mesmos atributos não chave serão removidos da tabela original e existirão apenas nas novas tabelas, como o nome funcionário, que vai ser removida por depender apenas do ID funcionário, e o nome projeto e local projeto, que serão removidos por dependerem apenas do ID projeto. Assim, podemos dividir nossa tabela inicial em 3 tabelas separadas. Desta forma, quando acrescentarmos informações de projetos ou funcionários, não vamos precisar repetir valores. Agora vamos para a terceira forma normal. Se uma tabela está na primeira e na segunda forma normal, mas ao analisarmos um registro encontramos um atributo não chave dependente de outro atributo não chave, precisaremos corrigir a tabela para a terceira forma normal. Em resumo, vamos criar cada grupo de atributos não chave que dependam de outros atributos não chave. Depois vamos criar uma tabela para armazenar os atributos ou conjunto de atributos não chave que não estão relacionados à chave primária da tabela original e definir como chave primária da tabela criada o atributo que é capaz de obter os dados não chave da tabela original e mover os atributos não chave que não são obtidos exclusivamente pela chave primária da tabela original da nossa tabela. E também vamos definir como chave estrangeira o atributo que é capaz de obter os dados não chave da tabela original, como essa tabela funcionário. Nela existe alguns atributos que não dependem da chave primária da tabela, como as colunas nome DP e gerente DP não são definidas pela chave primária ID funcionário, mas sim pelo ID dependente. Ou seja, temos atributos não chave nome DP e gerente DP, dependendo exclusivamente de outro atributo não chave ID DP. Vamos identificar Ao analisar a tabela, nós identificamos que tem algumas colunas que não são dependentes do ID
da chave primária da tabela, como, por exemplo, o ID DP, o nome DP e o gerente DP. Sendo assim, criaremos uma nova tabela com os elementos que não são chave e que não estão ligados à chave primária da tabela original, como ID DP, nome DP e gerente DP. Ao fazer o desmembramento das duas tabelas, da original com a do departamento, elas são divididas em duas. A original vai se tornar funcionário e a segunda vai ser departamento. A original vai receber a chave estrangeira do departamento, que é a ID DP, para referenciar a tabela de departamento. A chave estrangeira é responsável por conectar as informações com a nova tabela. Em resumo, um banco de dados mal projetado pode apresentar anomalias de inserção, exclusão e atualização. Anomalias em bancos de dados geram redundâncias e inconsistências, e o que prejudica o bom desempenho dos bancos de dados. Um banco de dados mal projetado pode apresentar anomalias de inserção, exclusão e atualização. Normalização é um processo de adequação no banco de dados por meio de formas normais, a fim de eliminar anomalias no banco de dados. Podemos considerar que um banco de dados está normalizado e livre de redundâncias e inconsistências se estiver adequado à primeira, segunda e terceira formas normais.